Tem uma pesquisa que fala sobre pessoas que têm um negócio que diz que das pessoas que fecharam suas empresas, 17% delas não tinha feito nenhum tipo de planejamento para a empresa que elas tinham. Então elas abriram uma empresa e simplesmente não fizeram nenhum tipo de planejamento. E 59% delas que fecharam tinham feito um planejamento de no máximo 6 meses. Então, fazendo uma conta de padaria aqui, a gente tem basicamente 77% das pessoas que fecharam seu negócio não tinha basicamente um pensamento a longo prazo. Não estava pensando sequer um ano à frente do que elas estavam fazendo. E essa é uma parada que acho que acontece muito com quem quer largar a CLT, né? A gente tem falado muito sobre isso. Quero largar a CLT, quero empreender, quero ter meu negócio, quero ganhar meu dinheiro, quero deixar de ser empregado. E esse desejo, ele é natural. Ele é humano e ele é racional, eu entendo de onde vem isso. Muita gente entra nesse papo de querer largar a CLT inspirado por papo de coach, por vídeo motivacional no TikTok. Pelo amor de Deus, que você não tenha visto um vídeo de pastor mirim ou de coach mirim pra querer largar a CLT. E muitos não entram no cerne da coisa, que é um plano de negócios. E essa é uma parada que ela é muito simples, né? Ó, só pra você ter uma ideia aqui, eu tô com um dado do Sebrae. 39% dos empreendedores, ao abrir um negócio, eles não sabem sequer o capital de giro necessário para manter o negócio funcionando. Sabe o que isso quer dizer? Quase metade das pessoas que abrem uma empresa não sabem quanto vai gastar por mês para manter aquela empresa rodando. Como é que você pode querer ter um negócio, ter uma empresa, ter um comércio, fazer alguma coisa, se você não sabe quanto você vai gastar por mês, o quanto seu dinheiro tá girando? E pode acreditar, o seu dinheiro vai girar. Muita gente às vezes vem falar comigo e fala assim, não sei o que você gosta de falar de trabalho, não sei o que você gosta de falar de empreendedorismo, você só tem um canal no YouTube. Que é maravilhoso ouvir falar isso, né? Não é surreal ouvir falar isso, assim? Pô, se eu for explicar pro cara que assim, hoje que trabalham comigo, tem o Luca, que grava meus vídeos, tem o Gabriel, que edita o podcast, edita os outros vídeos do canal. Tem o Thiago, que edita os vídeos dos cortes. Eu tenho o Junks, que tá fazendo os cortes verticais agora. Eu tenho a Mariana e o Matheus, que estão cuidando de redes sociais pra mim e de afiliados. E o Anderson, que tem feito minha capa. E a Camila, que faz comercial pra mim. Só isso é de pessoas que tem no meu time, tá? Então, essa é a folha salarial que a gente roda aqui pra fazer as coisas girarem. Sem contar as marcas com as quais a gente se relaciona, sem contar as coisas que a gente faz aqui, marcas que a gente tem comissão, coisas que a gente vende. Então tem dinheiro que tá entrando e tem dinheiro que tá saindo o tempo todo aqui. Então eu tenho que saber quanto que é meu gasto por mês e quanto é minha entrada por mês para que uma coisa não equivala a outra. Pra você ter uma ideia, tem dinheiro que eu recebo meu de patrocinador que eu vou receber daqui 3 meses. A gente fechou um job recentemente que eu vou receber ele em 3 parcelas daqui 3 meses. Então eu vou receber a primeira parcela daqui 3 meses, a segunda parcela daqui 4 meses e a terceira parcela daqui 5 meses. Só que eu preciso de uma pessoa para ajudar a gravar meu vídeo agora. Então eu paguei o Luca para fazer a gravação comigo agora. Que o Luca já gastou o dinheiro. Então assim, esse é um plano que você precisa entender o quanto seu dinheiro vai rodar, pra onde ele vai, qual que é o plano de negócios. Então, por exemplo, eu quando eu tava criando esses 2 canais, eu tinha um plano de tipo assim, eu vou fazer tal canal com tanto pra ganhar tanto. Eu vou fazer tal com tanto pra ganhar tanto. Eu vou fazer tal com tanto pra ganhar mais isso. Então eu tinha um plano que eu sabia, a cada step que eu dava, que aumentava o meu faturamento, que aumentava o quanto que eu tava ganhando, eu sabia que eu ia precisar de mais uma coisa pra aumentar mais. Tanto que agora eu já cheguei no teto de crescimento que eu quero. Então agora eu quero manter pra aumentar a lucratividade da parada, pra daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, mexer na parada de novo. E isso é uma ideia de você ter um plano de negócios, mas muitas pessoas sequer têm isso, muitas pessoas sequer sabem o que é um plano de negócios. Ele é basicamente um documento que você faz, que ele vai ter todas as etapas da criação do seu negócio, quais são os objetivos da sua empresa, como é que vai ser os riscos que você tem, quais os desafios que você vai enfrentar, quais são as oportunidades que você vai ter, como é que tá o mercado que você tá, quais são os custos que você vai ter. Então, por exemplo, eu quero criar uma empresa de produto pet. Porra, parabéns. Quem que vai ser seu fornecedor? Como é que tá o mercado pet? Qual que vai ser o seu ponto de venda? Onde é que você vai vender? Vai vender na internet? Quanto é que você vai gastar de AdSense? Quanto é que você vai gastar de meta? Quanto é que você vai gastar de divulgação? Quanto é que você vai gastar de influenciador?
Vai vender numa loja de bairro? Quanto é que é o aluguel? Quantas pessoas passam na frente da loja? Quantas pessoas entram na loja? Quantas pessoas compram na loja? Você vai ficar só num ponto físico? Quanto que você vai gastar por mês de aluguel, energia, luz, eletricidade, funcionário? Você vai ficar na loja todo dia? Você vai conseguir abrir todo dia? Ficar 8, 9 horas por dia e gerir a loja? E quando tiver caminhão pra descarregar? E quando tiver que ir numa loja comprar uma parada? E quando precisar fazer entrega? Você entende? Tem toda uma parada que você precisa criar um plano e muitas pessoas sequer pensam nisso. Eu só quero largar a CLT, quero largar a CLT. Grande merda que você quer largar a CLT, irmão. Você nem sabe o que você quer fazer. Muitas pessoas têm um sonho de criar um negócio e sequer vão estudar sobre aquele negócio. Sequer vão pensar no que é aquele negócio. Então se você quer mesmo largar a CLT, a gente vai parar um pouquinho de ouvir Pablo Marçal e a gente vai começar a pensar as coisas no plano real. Sem papo de coach, sem ilusão, sem motivacional. Então a gente vai falar coisa na materialidade dos fatos. A gente vai falar sobre como largar a CLT na vida real. Não na Nárnia, que é os posts motivacionais no Instagram. Então já vai jogando querosene na sua carteira de trabalho, porque tá começando o Conversas Difíceis. Olá, senhoras e senhores, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual momento você está vendo esse vídeo daqui. Prazer enorme ter você em mais um Conversas Difíceis, agora no formato podcast. Tamo aqui, né? Estamos tentando esse formato novo, estamos querendo fazer coisas diferentes, coisas novas nesse canal, estamos inovando. Então é um prazer enorme poder contar com você aqui nesse formato novo. Quero me apresentar, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet. Se você não é inscrito nesse canal, esse é meu canal novo, não é o canal falecido. Então quero pedir para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, compartilhar esse formato com seus amigos também que querem largar a CLT e querem começar a empreender. Você tá vendo esse vídeo no YouTube? Deixa o like porque ele ajuda muita gente. Se você está ouvindo esse podcast em áudio, olá. Deixa uma avaliação também pra gente no Spotify, né? 5 estrelas, que já ajuda bastante a gente aqui com o nosso conteúdo e ajuda a gente a aparecer pra mais pessoas também. E também quero avisar pra você que tá no trabalho, que tá todo dia na correria, tá trabalhando na rua, que você precisa ter uma boa parceira de negócios, uma boa parceira que vai te acompanhar nas suas reuniões de trabalho, no corre do dia a dia. E não existe parceria de trabalho melhor do que a querida da mochila da Beneman. Essa daqui é minha mochilinha, ó, xodozinho da Beneman, feita de couro genuíno de altíssima qualidade. Esse produto aqui, ele é tão premium, tão brabo, que tem garantia vitalícia. Tudo aqui é feito de altíssima qualidade, feito pra durar. Essa é uma mochila aqui que você vai comprar e seu filho vai herdar ela. É o zíper de primeira qualidade, todos os puxadores de primeira qualidade também, bolsos internos, tem tecnologia anti-furto. Ó, esse bolsinho daqui com tecnologia aqui impede golpe da maquininha. Cara, essa daqui é uma mochila braba, eu já tenho ela há alguns anos, ela me acompanha e eu sou apaixonado e encantado por ela. Mas a Beneman também tem shoulder bags, também tem mochilas de academia, malas de viagem e tudo aquilo que você precisa para te acompanhar no corre do dia a dia do trabalho. E usando o cupom CASTRINHO, você tem desconto nas compras da Beneman, no link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Boa! Esse vídeo daqui, ele surgiu de uma pergunta que chegou pra mim, né? O cara mandou assim: Ed, na boa, você está bem? Estou estudando pra logo iniciar a transição da CLT pra PJ. Teria alguma dica pra essa transição? Pois preciso fazer os dois até conseguir viver como terapeuta / psicólogo. Valeu por ser pai de tanta gente por todos esses anos. Eu gostei muito dessa pergunta, tanto que eu trouxe ela pra cá pra virar um podcast, né? Por isso que eu preciso até que o formato seja mais longo. Imagina, só que aqui até agora, de bruto, a gente tem 10 minutos. Imagina se eu explicar pro cara como é que você vai largar a CLT em 10 minutos. Mas você vai largar a CLT num TikTok de 1 minuto. Impossível, tá? Mesmo esse vídeo aqui, com a duração que vai ter, ele ainda vai ser curto, porque tem muita coisa pra falar. Então, eu quero falar primeiro de alguns números, e a gente precisa falar desses números pra você entender a gravidade desses números, tá? O Brasil tem hoje pelo menos 42 milhões de empreendedores, segundo uma pesquisa do Sebrae e da ANEGEPEP, né? Que é a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas. Você vê que a gente vai falar muito sobre o Sebrae e a gente vai falar muito sobre esse estudo também, tá? Então, muito dos dados que eu trouxe aqui são do Sebrae. Uma parada que a gente precisa entender é, esse cenário ele pode mais do que dobrar nos próximos 3 anos. Hoje tem uma pesquisa que diz que ter o próprio negócio é um dos top 3 desejos do brasileiro hoje em dia, né? Que, pô, já diz muita coisa pra gente da situação que tá o país. Pra você ter uma ideia,
ter um próprio negócio, ele só tá depois de viajar pelo Brasil e de casa própria. Então, ter a própria casa, viajar e ter o próprio negócio são os 3 maiores desejos do brasileiro hoje. Mas, infelizmente, 40% das empresas no Brasil fecham as portas antes do 5º ano. E os motivos são falta de planejamento, despreparo da liderança e descontrole da gestão. Tem um outro dado aqui que diz que 64% das pessoas que abriram o negócio, eles sequer foram atrás de uma qualificação ou uma capacitação para abrir o seu negócio. E aí, eu quero falar de um ponto que é, você precisa estudar, você precisa pesquisar e você precisa se especializar para a área que você quer. E não é só especializar no que você está fazendo, tipo, eu sou um dentista, quero abrir meu negócio como dentista, eu sou psicólogo, quero abrir meu negócio como psicólogo. Isso é bullshit, porque ter um negócio é uma skill à parte da skill que você já executa. Pô, você pode ser um ótimo programador, só que você pode ser um péssimo gestor, você pode ser um péssimo sócio, você pode ser um péssimo administrativo, um péssimo financeiro. O lugar que eu vou dar dica pra você buscar sempre vai ser no Sistema S. O Sistema S ele é sempre o sistema mais barato, é o lugar mais acessível, mais fácil para você fazer suas qualificações, Senac, SESI e o Sebrae. O Sebrae é brabo, o Sebrae é o lugar do empreendedorismo, o Sebrae tem um monte de curso. E o Sebrae tem uma porrada de curso. Boa parte dos cursos deles são de graça, são online, tá? Isso que quase todos são de graça, né? Não sei se tem pago, mas assim, são cursos rápidos, são cursos fáceis, cursos simples, que tem que fazer parte da sua jornada para você entender como administrar um negócio. É muito diferente do que você saber exercer sua profissão. Porque você trabalhar pro seu chefe, onde seu chefe vai bancar suas contas, onde seu chefe vai pagar as coisas, onde você vai ter um RH, vai ter um financeiro, vai ter um administrativo, isso é uma teta. Você pode ser um excelente jornalista, irmão. Quando você tiver o seu próprio negócio, você pode se perceber um péssimo administrador. Vá estudar. Larga o discursinho motivacional, larga o post no Instagram e vai ler, vai estudar. Compre livros de empreendedorismo, faça o curso do Sebrae e sempre tente ficar pautado, não na parte motivacional, que eu acho que esse é um grande erro. Me incomoda muito a galera que fica esse empreendedor motivacional, eu acho que é um puta papinho merda. Acho que a gente precisa ter um empreendedor mais racional. Quanto que eu vou gastar de dinheiro? Quanto que vai entrar de dinheiro? Quanto que vai ter no meu fornecedor? Quanto que vai ser tal coisa? Como é que vai fazer tal coisa? É importante também você pesquisar e conhecer o mercado no qual você vai trabalhar. Porque não adianta nada você falar, eu vou ser o melhor empreendedor de tal. Foda-se, dane-se. Você precisa ter você precisa estar calcado na realidade. É que nem eu falei, você vai abrir um ponto físico num lugar. Tá, quantas pessoas passam por dia ali? Quantas pessoas desejam comprar aquilo? Eu fico muito triste sempre que eu vejo um negócio que abre e você percebe que ele vai fechar. Você fala assim, isso aqui não dura muito tempo não. Tem um açaí perto da minha casa antiga que, cara, nunca tem ninguém lá. Nunca tem ninguém lá. Eu nunca vi, sabe, sábado fazendo 30 graus na rua, não tem gente comendo açaí. É um entendimento do que você vai fazer. Então, por exemplo, eu vou abrir um negócio de iFood, tá? Qual que é o raio de extensão que você consegue ter? Pô, tem uma galera que vem atender na divisa entre a Moca e o Tatuapé pra eles poderem ter um raio maior de entrega, pra eles poderem entregar nos 2 bairros. Tanto que você vem aqui na Rua do Acre, tem uma Dark Kitchen imensa. Você às vezes abrir um restaurante que fica na ponta da Vila Alpina, talvez fique longe pra você atender o cara que tá morando no meio do Tatuapé, que a demanda é maior, tem uma densidade demográfica maior. Tem estudos, gente, isso aqui vocês precisam saber, cara, tem estudos de academia. Já pararam pra reparar que tem, vocês olham, um dia eu tava tentando entender porque tem tanto Smart Fit na Moca, né? Cara, tem tanto Smart Fit, né? E como é que elas conseguem existir? Como é que tanta academia começa a existir? Como é que abre tanto Pro6? Como é que abre tanta Pano Bianco? Como é que tá abrindo tanta academia num bairro se já tem mais academias? E um amigo meu que tem academia, ele virou e ele falou que existia um cálculo. Você sabia dessa brisa do cálculo de academia? Cara, isso é muito, muito louco. Que é, uma pessoa, ela tá disposta a andar no máximo 1 quilômetro pra ir pra academia dela. Então, 1 quilômetro de distância é a distância a qual ela vai para uma academia. Se tá além disso, ela vai ter uma assiduidade naquela academia menor do que ela teria do que se fosse mais perto. Então, os caras vão traçando, tipo, mapas e vão fazendo assim, ó, aqui tem uma academia, eles fazem um raio. Qual que é o raio de 1 quilômetro? Tem alguma academia aqui? Não, então vamos construir uma aqui. Pá. A mesma coisa serve pra farmácia, a mesma coisa serve pra diversos negócios, pra Oxxo. Você olha pra Oxxo, olha pra Droga Raia, olha pra Smart Fit. Esses caras, gente, eles não são um tonto com um sonho na cabeça de abrir um negócio. Eles são pessoas com estratégia, tá? Uma pessoa com uma equipe por trás, pessoas com investidores, que estão indo pra ganhar, eles não estão indo pra empatar, eles não estão indo pra perder, eles estão indo pra ganhar o jogo. Eles estão indo eles estão no jogo avançado. Então,
Você que depende disso pra viver, você não fazer um estudinho, você não ir atrás de uma pesquisa, um dado, um demográfico, uma ideia do seu negócio, é ignorância sua, é burrice, é inocência. E inocência não é uma qualidade em adultos. Isso não é uma coisa boa pra você. Você vai se ferrar, ponto. Então você precisa conhecer qual que é o mercado que você tá entrando, como é que funciona, como é que... Pô, uma época, a gente quase criou uma marca de moda, te falei disso. Melhor coisa do mundo que a gente acabou não criando, graças a Deus. Porque foi bem no comecinho da pandemia, a gente teria se fudido muito. Cara, começamos a dar uma olhada como é que era pra fazer uma camiseta. Num padrãozinho, ok. Bicho, falei, não esquece. Foi assim, ou eu ia aceitar trabalhar com um padrão menor do que eu consumo e do que eu recomendo aqui no canal, ou eu ia ter que fazer só isso na minha vida. Porque você conseguir garantir que uma camiseta seja boa, no tamanho que você quer, na qualidade que você quer, que você faça a estampa do jeito que você quer, fazer a arte, imprimir tantas camisetas, você ter estoque, você ter distribuição, você ter entrega, você manter tudo rodando, é um trampo gigantesco, cara. É muito grande o trampo. A operação é uma operação difícil, porque às vezes você vai comprar a camiseta num lugar, mandar estampar em outro lugar, fazer a etiqueta em outro lugar, aí você vai precisar entregar, vai precisar ensacolar, vai precisar blá blá blá. Cara, é um puta trampo gigantesco. E não compensa. E aí mesmo a gente tendo na época um canal de 3 milhões, chegou um raciocínio tipo assim, cara, isso daqui é uma empresa à parte. E que vai precisar de uma estrutura à parte, muito maior do que a gente consegue entregar. Então às vezes não compensa. Aí quando começou a pandemia, começou a ter crise de tecido, de entrega, tudo. Eu falei assim, cara, graças a Deus. A gente o CNPJ tá aberto, Luca. Você acredita nisso? Que a gente começou vendendo os bonés, a ideia era vender camiseta. Mas em pouco tempo eu falei, mano, esquece isso, vamos pra outra brisa. Por quê? Foi da gente começar a olhar o mercado, como a gente começou a ver preço de tecido, o que tá acontecendo com os fornecedores, questão de pandemia tudo fechado. Imagina se eu tivesse comprado um monte de camiseta. Eu tivesse comprado um monte de tecido, eu tivesse comprado um monte de coisa e precisasse fazer as camisetas no meio da pandemia. Teria quebrado. Teria amargado duro, assim. Tudo isso é de você ter uma ideia do que tá acontecendo. Outra parada aqui, ó. Esse número daqui é bizarro. Que é... Gente, empreender é dinheiro. Ponto. Independente se seu plano é bom, sua ideia é boa, tudo que vai acontecer, você vai precisar de dinheiro. Principalmente se você for largar a CLT, certo? Então, vamos lá, a gente já aprendeu que a gente precisa ter um plano de negócios, né? Que a gente precisa entender pra onde a gente tá indo, que a gente precisa entender o mercado. Tudo isso você ainda pode fazer sendo contratado, certo? Quando você for pensar em começar a empreender, quando você for começar a pensar em fazer suas coisas, você precisa ter dinheiro. Por quê? Quando você tá trabalhando pra alguém, o dinheiro tá caindo todo mês. Pá, pingando. Quando você para, você precisa correr atrás do seu dinheiro. E tem vezes que o dinheiro não vem. Eu tinha um sócio uma vez que cuidava do administrativo e do financeiro da minha empresa, que ele era muito ruim. Ele era muito ruim, muito ruim. Pensa um cara que não tinha capacidade pra fazer aquilo. Eu lembro que uma vez tava indo, eu e o Léo, a gente tava indo jogar bola. Chegou uma mensagem pra gente no WhatsApp, falando assim, gente, teve um pagamento aqui que atrasou, tal, deu problema. O salário de vocês esse mês vai ser R$500, tá bom? Assim. A gente, mano, como assim? Não, é que eu paguei os funcionários, aí sobrou só R$500 pra cada um. E não tinha dinheiro nenhum no caixa, não tinha nada. A gente falou assim, cara, então a gente é adulto formado, né? Não dá pra gente receber R$500. Não dá pra gente receber nada, né? Então, a sorte é que eu tinha um fundo de emergência meu, que me segurou naquele momento. Porque senão eu tinha quebrado. E aí, imagina você passar um mês com 500 conto. Imagina. É loucura, assim. E vários momentos, ter uma reserva de emergência me ajudou. Muito, assim. Eu descobri umas paradas que esse maluco fazia uma vez, que o caixa da empresa tava no negativo. De tão dinheiro gasto que o cara fez. De mau gasto que o cara fez. E a gente acabou conseguindo, graças a um dinheiro que eu tinha, eu consegui colocar no caixa da empresa pra evitar que a gente contraísse uma dívida pra conseguir fazer com que o dinheiro rodasse. E tudo isso é fundo de emergência, reserva de emergência. Eu tô falando, cara, de uma má gestão de uma pessoa. Mas mesmo você, assim, vai ter mês que o dinheiro não vai entrar. Uma vez, a gente fez um job gigante pra uma marca muito grande. E aí a agência, que era uma agência grande, tá? Que fazia várias coisas de influenciadores grandes, simplesmente decidiu que não ia pagar a gente. Eu falei assim, gente, já não vamos conseguir pagar vocês, a gente vai pagar só daqui tanto tempo. Então a gente tinha que ganhar uma grana, sei lá, em março, os caras pagaram a gente em agosto. E aí? Sacou? E empreendedorismo é isso, velho.
Pergunta pra qualquer empreendedor se o cara não toma calote, se o fornecedor não some, se o cara não é roubado, se o cara não tem que lidar com um sócio vagabundo que tenta dar golpe, se o cara não tem que lidar com um cliente vagabundo que tenta dar golpe. Você tem que lidar de tudo isso. E a reserva de emergência é o que vai fazer você se manter vivo, com a cabeça fora d'água. Então, ó, 88% dos pequenos negócios do Brasil, eles usam as economias próprias da própria família. Quando eles fecham, 50% dos empreendedores dizem que gastaram o próprio dinheiro na parada. Eles perderam dinheiro pessoal. Não existe uma separação de finanças da empresa da finança pessoal. Então essa reserva de emergência ela é muito importante. Você vai começar a empreender, saia com dinheiro garantido para você poder trabalhar em paz. Porque se você vai largar a CLT do dia pra noite com R$0 no caixa, querendo sobreviver simplesmente do que você vai ganhar, pô, no primeiro mês... E assim, eu posso falar uma coisa pra vocês. O primeiro mês é muito positivo, o segundo mês é muito positivo. O terceiro mês a coisa já começa a ficar tão boa. O quarto mês a coisa começa a pesar. Pô, agora, ó, eu criei esse canal próprio meu faz 1 ano. Agora, depois de 1 ano, cara, 1 ano, 12 meses, tá? Eu olho e falo assim, porra, agora as finanças estão no positivo. Porque eu tive que injetar de dinheiro meu, e apostar, e testar coisa, e gastar, e voltar, e vir, esperar o caixa vir, voltar, e fazer. Lembra que eu tava fazendo um podcast alguns meses atrás? Eu parei o podcast porque tava caro e não tava voltando dinheiro. E tava custando tempo. E eu tava olhando e falei assim, cara, eu tô gastando muito dinheiro, tô gastando muito tempo, eu não tô fazendo fazer um produto de qualidade, não tá retornando pra empresa e eu preciso ter um canal pra focar que o canal tá pagando minhas contas. Então eu preciso ter uma conta aqui real. Ah, mas você não gosta de podcast? Eu amo. As pessoas não gostam de podcast? As pessoas gostam. Mas por que você não investe? Porque eu sou um adulto, que não sou o Peter Pan. Não vivo num mundo onde eu tenho um pai milionário, onde eu tenho um investidor, eu tenho uma galera botando uma grana. Eu tive que tomar uma decisão real, que foi pausar o podcast. Agora que as coisas estão começando a se encaminhar, eu vejo um fluxo de caixa mais positivo, que eu olho e falo assim, pô, eu posso daqui uns 3 meses voltar a investir no podcast. Mas de novo, timidamente. Isso tudo é escolha. Por quê? Porque tem reserva, porque tem dinheiro. Não dá pra você começar a empreender sem ter reserva. A gente quer empreender pela vontade, por sair da CLT, por demonizar trabalhar pros outros e tudo mais, só que a gente não quer falar sobre educação financeira, a gente não quer falar sobre educação de negócios, a gente quer investir numa bravata que não vai durar, bicho. Você não vai durar. Se você não tem disciplina no seu trabalho, você também não vai ter disciplina pra empreender. É muito pior. A galera acha que a vida de CLT, fora da CLT é um tesão. Cara, é o contrário. Quando eu trabalhava na CLT, eu tinha hora pra começar, hora pra acabar. Ponto. Quando eu saí da CLT, eu não tenho hora pra começar, não tenho hora pra acabar. Trabalho pra cacete. Tem mês que eu não ganho o quanto eu gostaria de estar ganhando. Trabalho duro, gasto uma grana absurda, pago imposto pra cacete. Mas, quando as coisas melhoram, eu pelo menos tenho algumas liberdades. Ontem, 4 da tarde, eu parei pra jogar Assassin's Creed Shadows. Porque eu já tinha resolvido tudo que tinha pra resolver. Fiquei 1 horinha jogando meu videogame. Mas os últimos... quantos meses? No 12? Bicho, eu tava dormindo, acordando e gravando. Gravando, editando, gravando, editando, gravando, editando, gravando, editando, botando corte, gravando, subindo, editando, gravando corte, bota corte, bicho, fecha a marca, pá. É isso. É isso que o meu negócio ainda é muito simples de ser gerido. Pensa um cara que tem uma loja. Pensa um cara que tem um comércio. Pensa um cara que ele tem que fazer. Pô, aqui perto da minha casa tem uma empresa que faz caminha de cachorro, bicho. O cara tem que comprar espuma, o cara tem que comprar tecido, o cara tem que costurar. Além de tudo isso, o cara precisa vender. Então, olha o trampo do cara. O cara precisa ter os fornecedores, precisa fazer a parada e precisa vender a parada. Irmão, imagina. Um passinho nessa cadeia que dá errado, o negócio do caralho vai... Mano, o maluco vai... explode, velho. O cara precisa vender pra pet shop, precisa vender pra lojinha, precisa vender pra tia, ter comércio online, tem um monte de coisa. É um trampo, é uma cadeia difícil, velho. Você não quer estudar pra fazer a parada? Será que o dinheiro vai cair do céu? Outra, cara, aqui ó. Risco burocrático. Isso aqui você precisa entender. Isso aqui, mano, é uma parada que é muito louca, tá? Muito louca. E que muita gente não se prepara, bicho. Muita gente, ó, eu tenho uma pesquisa aqui, ó. Em 2023, quase 58% dos negócios não tinham um CNPJ. Então as pessoas estavam trabalhando completamente na informalidade, que já é um BO. Aí, é pego pra malha fina. Aí, é pego pelo governo. Mas vamos piorar. Você vai abrir a sua empresa.
A minha namorada queria abrir um negócio de velas. Sabe por que ela desistiu do negócio de velas? Porque assim, tem 2 tipos de negócio. Você pode ter um negócio que você revende vela e você pode ter um negócio onde você faz vela. Para você fazer vela, você precisa ter uma licença dos bombeiros, você pagar um imposto, precisa ter uma sede física, você precisa ter toda uma estrutura para você poder fazer a sua vela. Você pensa, quero fazer minha vela em casa. Não pode. Ó, pra você ter uma ideia, pra ter o meu CNPJ, eu tenho que ter um escritório que não pode ser o endereço da minha casa. Então eu tenho que ter um escritório, que é um escritório dummy, que é um escritório que eu alugo digitalmente pra poder ser o meu endereço, pra eu poder receber minhas correspondências, pra poder ser o meu endereço do meu CNPJ. Você tá entendendo o que eu tô falando? Olha que gente, e aí vamos falar de imposto. Sabe quando eu pago de imposto por nota? Pô, é papo de 15% e 17%. É, amigo. É, amigo. É isso aí. Sabe por quê? Quanto mais você ganha, mais imposto você paga. Então você começa o simplesinho ali, achando que você tá pagando pouco, vai aumentando e vai embora. Eu vou até mais simples ainda, ó. O primeiro barato que você vai fazer, quando você vai começar a empreender, você vai abrir um MEI. O MEI é uma baba, tá? O MEI é um simples, básico de fazer. Quanto paga? Não paga imposto no MEI, né? Você paga R$75 por mês, mas não paga imposto, né? Tesão. Você fala, pô, ótimo, né? Tô empreendendo. Só que aí, você faturou mais de R$100 mil no ano. Né? Oi? Irado. Falou, pô, tô ótimo, né? Tô legal. Sua empresa deixa de ser MEI. Eu não sei exatamente o valor, é um pouquinho mais que isso. É. E aí você entra no simples. E aí você precisa começar a pagar o contador todo mês. Você precisa começar a pagar imposto. E aí os impostos começam a acumular. E acumular. E acumular. Pá, e dar imposto. É. Você começa pagando 6%. E dá-lhe. E dá-lhe. E dá-lhe. Quanto mais você vai ganhando, mais imposto você vai pagando. Pá. E aí, dependendo do negócio, você vai pagar imposto por ter uma sede. Imposto para não sei o que. Você vai contratar alguém. Você vai pagar INSS, vai pegar COFINS, vai pagar não sei o que, vai pagar não sei o que lá. Cara, as pessoas não têm noção da burocracia que é ter um negócio no Brasil. E aqui, sendo muito claro, assim, isso aqui não deveria ser um papo de direita nem um papo de esquerda. Isso aqui deveria ser um papo de gente decente. O nível de burocracia que é, o nível de imposto que é, um engessamento e o custo que é pra você ter um negócio no Brasil é desanimador pro empreendedorismo. É desanimador. É feito pra te tirar do negócio. É feito pra matar uma empresa, esganar uma empresa. E sem empresa não tem funcionário. Sem empresa não tem negócio. Boa parte das empresas do Brasil são micro ou empresas pequenas que sofrem com esses impostos. Isso é uma parada que a gente precisa... Cara, quando você começa a ter sua empresa, você começa a pagar suas coisas, você começa a dar uma olhada, você começa a levar isso muito a sério. E isso é uma parada pra ser levada muito a sério. Porque não é à toa que fecha tanto negócio do mesmo jeito que abre no Brasil, porque a galera não resiste, é sufocante. É sufocante. Tem muito chefe escroto no Brasil? Tem. Tem condições de trabalho ruim? Tem. Mas a quantidade de imposto e carga tributária e regra e coisa... Pô, cara, as regras pra você fazer venda online, você se perde. Você se perde. É muito difícil, cara. Você precisa às vezes ter uma... Por isso que eu falo que é importante você fazer os cursos do Sebrae, porque você poder fazer o acompanhamento de tudo que você precisa pra fazer o bagulho direito. E aí eu tenho que aguentar gente hipócrita. Lembra quando tava tendo aquela treta lá da taxa do Pix, que não existiu, tal, que então, vai ter taxa do Pix, tal. Aí vi uma galera falando, porque é só você fazer tudo direito que você não precisa se preocupar com isso. Cara, pode acreditar, se fosse fácil de fazer tudo direito, todo mundo fazia. Se fosse simples, se fosse barato, se fosse uma coisa que se incentivasse a fazer direito. Pô, uma vez a gente teve que pagar, falei pra você, né, que foi quase 40 pau de imposto, que era um bagulho que acumulou ali. Do contador que a gente não sabia, que nem o contador sabia. Gente, ó, chegou aqui 40 mil reais de imposto pra pagar. Falei, cara, como tem 40 mil reais de imposto pra pagar? Entendeu? Como que tem? E a gente começou a ver e falou, não, realmente, né, tem mesmo. Tem 40 pau de imposto, pode crer. É isso aí, né? Você consegue entender isso, assim? Que loucura. Você passou por isso outro dia, né? Passou exatamente por isso, né? Só que era um pouquinho menos 40, né? O Luca passou por isso aqui, tá atrás da câmera. É comum, cara. Você tem várias surpresas, velho. Várias surpresas que, assim, você precisa entender tudo. Gente, isso daí é um bagulho que você precisa entender. Isso, assim, você precisa dominar.
Você vai começar a criar seu negócio, você tem que dominar essa porra na ponta da sua língua. E eu vou fazer tanto, eu vou pagar tanto de imposto, vou pagar esse de imposto, eu vou entrar e tal. Qual categoria de CNPJ que você entra? Isso é uma boa pergunta, né? Qual categoria de CNPJ você entra? Você sabe? Não? Ah, e você quer largar a CLT? Você nem sabe como você vai empreender? Você quer mesmo largar a CLT? Porque se você quisesse mesmo, você estaria estudando isso. Quanto você vai pagar de imposto? Quais são os fornecedores de material? Onde é que eles estão? Ah, você não sabe? Você não quer empreender. Você tá só empolgado com um post no Instagram. Outra parada aqui importante. Eu gosto de chamar isso aqui de fluidez de ganhos, que é o seguinte. Dá pra você tocar as duas paradas ao mesmo tempo. O seu negócio e um trampo formal. É difícil? É. Mas é importante você ir fazendo as coisas gradualmente. Porque assim, dá pra você abrir o seu CNPJ, MEI, dá pra você começar a buscar fornecedor, fazer as primeiras coisas, sem precisar abandonar o comércio, ir fazendo aos pouquinhos, você sentir o dinheiro entrando um pouco, você entender um pouco do mercado antes de você cair de cabeça. Porque se você largar seu trampo num dia e começar a empreender no outro, você vai estar num rolê que você não entende nada. Aqui, de novo, gente, é um caso muito específico. Influenciador digital é outra vibe, negócio digital, marketing digital é outra brisa, tá? Mas eu fiquei... Isso as pessoas não sabem, tá? Eu fiquei quase 2, 3 anos antes de largar meu trabalho pra trabalhar com manual. Eu comecei a pensar o manual em 2011, sabia? Pra gente criar em 2012, pra eu largar pra viver só disso em 2014. Então teve uma jornada, sabe? Teve um processo longo para as coisas acontecerem. Então eu precisei de 2012, 2013, quase metade de 2014, quase 2 anos e meio, fora o tempo pensando em 2011. Então foram 2 anos e meio trabalhando CLT, tendo o manual rodando. E assim, número alto, tá? Não era número pequeno não. Na época que era site, eu lembro que já tava batendo quase 1 milhão de visitas por mês e ainda trabalhando em CLT, velho. Porque não fechava a conta. Cara, criando a parada, fazendo a parada pra ir pensar em largar pra começar a empreender. E mesmo assim, eu ainda larguei tendo fundo de emergência, tendo dinheiro na conta, seguro-desemprego e sabendo que eu não tava ganhando quanto que eu gostaria e que eu ia precisar fazer tanto de trampo pra coisa começar a entrar. Então assim, é importante você entender que não dá pra você fazer loucura. Não dá pra você fazer loucura, você precisa entender isso. Ah, tô ganhando tanto com isso, beleza, então esse bagulho que eu faço na minha hora extra tá me dando 3 mil reais. A minha CLT me dá 3 mil reais. Se eu tirar meu trampo de CLT, o tempo que eu gasto na minha CLT de 3 mil, será que eu consigo transformar esse 3 mil em mais 6 mil reais e minha renda virar 9 mil reais? Talvez. Talvez essa conta vire. Entendeu? Porque com mais horas livres, mais tempo pro seu negócio, mais você vai botar. Ou talvez os 6 mil que vinham vinham metade do seu trabalho, metade da CLT, você possa fazer tudo no seu trabalho e você ganha 6. Ou talvez progredir para 7. Mas é importante você conciliar esse momento de fluidez de ganhos, né? Tipo, de onde tá vindo, como eu posso expandir, evitar fazer loucura. Então, é o seguinte. Ah, largar a CLT é legal? Porra, é legal. Não vou falar assim, eu não me vejo voltando a trabalhar pra alguém hoje. Eu não me vejo trabalhando pra alguém hoje, assim, sentado, 8 horas por dia, pegando transporte. Não me vejo porque eu gosto muito do que eu faço. Mas hoje eu com certeza trabalho muito mais do que eu trabalhava quando eu trabalhava carteira assinada. Tranquilo, muito mais. Muito mais duro, muito mais intenso, muito mais focado. Mas uma coisa que eu aprendi com o tempo é a racionalidade das coisas. As coisas elas precisam ter ganho racional. As coisas precisam ter tatabilidade. Você precisa olhar e falar assim, é tátil. Eu sei de onde tá indo o dinheiro, pra onde tá indo o dinheiro, como eu tô pegando, eu tô vendo as coisas. Ela não pode ser na emoção, ela não pode ser num desejo, ela não pode ser... Não tem código, não tem... é mente, é o mindset. O mindset é meu pau, é planilha. Troca o mindset por planilha. Troca a sua motivação por número. Entra 10, sai 5. Bom. Entra 10, sai 30. Ruim. Estou com tanto de lucro no final do mês. Bom. Estou com tanto de prejuízo no final do mês. Ruim. Não é um mindset que vai mudar a sua vida. Não é um pensamento. É uma gestão segura. É educação. É estudo. É você entender estratégia de negócios. É entender o que fazer. Pô, eu em diversos momentos, cara. E você sabe, pô, pensa assim, ó. Eu comecei fazendo um site. Ganhei muito dinheiro com o site. Em determinado momento, eu olhei e falei assim, cara, site se pá não vai estar tão legal, hein? A gente foi pra YouTube. Boom, dali.
repente eu olhei Instagram. Pô, Instagram tá dando uma grana, né? Tá rolando muita coisa no Instagram. Vamos pro Instagram. Dali, pum. Determinado momento eu olhei e falei assim, pô, a galera tá fazendo muito podcast, né? Vamos pra podcast. Dali, pum. No meu último momento eu olhei e falei assim, cara, tem muita coisa de live rolando, né? Live corte. Acho que eu consigo fazer uma coisa aí. Vamos, bum. Tem que dançar o jogo, tem que olhar o negócio, tem que olhar o mundo, tem que olhar o business, tem que olhar o meio. Eu, em 13 anos que eu trabalho com isso, eu vi muita gente que era grande quebrar, cara. Eu vi muita gente que era grande voltando pra CLT. Gente que era tipo, cara, o maior portal de não sei o que. O cara, pô, eu conhecia gente, cara, que entrava em lugar, galera, meu, só faltava esticar tapete. Hoje o cara tá trabalhando em agência. Eu não quero voltar a trabalhar pra agência, pra assessoria, pra redação. Não quero, mano. Então eu preciso saber jogar o jogo. Muita gente não soube. Então é importante você entender isso. É você entender o mercado, entender o negócio, entender o momento, entender o que você tá fazendo, como você se relaciona, com quem você se relaciona. Tem um monte de coisa ao redor disso. Só motivação, só papinho de coach não vai te ajudar a largar a CLT. O que vai te ajudar a largar a CLT é você parar de se iludir com um discurso vazio, sentar a bunda na cadeira, começar a estudar e fazer planilha. Isso sim que dá resultado. O resto, amigo, é discurso motivacional para ganhar like no Instagram. Meu nome é Edson Castro, essas são Conversas Difíceis, valeu.